Estamos de volta com mais informações aqui no canal Brasil Notícias e vamos falar um pouco do caso Queiroz. Vocês lembram ontem, quem assistiu o vídeo, quem acompanhou o canal ontem viu que eu trouxe uma matéria falando sobre uma declaração do Queiroz, né? Bom, hoje tem mais informação sobre esse assunto. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, daquele joinha legal, bacana, compartilha aí os nossos vídeos. E vamos lá, tamo junto. Vamos à matéria. Norma da Alerj põe em xeque versão de Queiroz. Pois é, o Queiroz ontem trouxe uma versão em um depoimento escrito, né? Justificou as ações dele em relação à conta e em relação ao valor dos salários. Vamos à matéria. Dia 2 de março de 2019. A norma de contratação de assessores da Assembleia Legislativa do Rio fragiliza a principal justificativa apresentada por Fabrício Queiroz, ex-funcionário de Flávio Bolsonaro, PSL, na defesa por escrito que encaminhou anteontem ao Ministério Público Estadual para explicar a movimentação milionária em sua conta bancária entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. A defesa de Queiroz afirmou em sua primeira manifestação na investigação criminal que ele, de forma autônoma e sem o conhecimento de Flávio, gerenciava os salários dos colegas e usava parte dos valores para arregimentar novos assessores de maneira informal. Na legislatura passada, a Assembleia do Rio, contudo, permitia que um deputado contratasse com a verba do gabinete até 63 assessores, dividindo os salários dos 20 cargos de confiança que os parlamentares tinham direito. No caso de Flávio, os vencimentos somados chegavam a R$ 125.840 por mês. Na versão da defesa de Queiroz, revelada pelo Estado, como assessor de Flávio, ele procurava intensificar a atuação política do então deputado estadual, pela multiplicação dos assessores de base eleitoral, a partir do gerenciamento financeiro dos valores que os funcionários de confiança do gabinete recebiam mensalmente. A Alerj informou por nota, porém, que seria possível fazer o mesmo, mas de forma legal. Eles deveriam apresentar documentos, seriam nomeados no Diário Oficial do Legislativo e teriam benefícios trabalhistas. Queiroz também afirmou que Flávio não sabia das contratações informais, mas a casa informou que o deputado é responsável por fixar horários de trabalho, fiscalizar frequência e atestar as folhas de ponto. Investigado em procedimento criminal que analisa a movimentação de 1,2 milhões de reais em suas contas, Queiroz apresentou uma versão quase 3 meses após faltar ao primeiro convite para depor. Ao todo, ele não atendeu 4 chamados da promotoria. O ex-funcionário deixou o Rio no fim do ano passado para ser operado de um câncer no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde agora mora para prosseguir no tratamento. A doença foi um dos argumentos que apresentou para não depor. Cadê? Aqui que tá dando som já. Cadê? Vamos aqui falar sobre o relatório. Aqui. Queiroz está sob investigação desde o ano passado, quando o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, feito na Operação Furna da Onça sobre corrupção na Alerj, detectou movimentações atípicas nas contas de assessores de 22 deputados e ex-deputados. Um deles era o então faz-tudo de Flávio, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Promotores suspeitam que Queiroz coordenava... Volta aqui. Promotores suspeitam que Queiroz coordenava esquema de rachadinha, repasse de parte dos salários dos assessores ao parlamentar, o que é ilegal.
A versão seria uma tentativa de encobrir o esquema e afastar suspeitas que recairiam sobre Flávio. Pula aqui, deixa eu ver se tem mais. Pula aqui. Aqui. Cada parlamentar da Alerj tem direito a nomear servidores para 20 cargos de confiança em seu gabinete, segundo a casa. Até janeiro, esses postos poderiam ser desmembrados de forma oficial em até 63 vagas de menor remuneração. Atualmente são, no máximo, 40 postos. Em abril de 2018, o último número obtido pelo Estado, havia oficialmente 22 funcionários em cargos de confiança no gabinete de Flávio. Deixa eu ver... Espontânea aqui. Queiroz diz em sua defesa que jamais se beneficiou de qualquer recurso público para si ou para terceiro, uma vez que sempre buscou preservar a finalidade pública dos recursos oriundos da remuneração de assessores parlamentares, que sempre, por ajuste prévio e livre e espontâneo, foram postos sob sua administração. O ex-assessor ainda afirmou que Flávio não sabia desta combinação, porque nunca reputou necessária expor a arquitetura interna do mecanismo que criou ao próprio deputado e ao chefe de gabinete. Ele declarou que nunca entendeu que estivesse agindo ilicitamente. Ao Estado, o advogado de Queiroz, Paulo Clay, disse que a nota da Assembleia confirma a legalidade da conduta de Queiroz. Ela só reforça que o limite estipulado pela Alerj é insuficiente para atender aos anseios dos deputados. Essa regulamentação da Alerj não veda o que ele fez, ela apenas é omissa. Ele se utilizou de regulamentação federal para fazer aquilo que a regulamentação estadual não prevê. A Alerj informou que a Comissão de Ética da Casa não pode avaliar o caso e tomar medidas cabíveis, porque Flávio não é mais deputado e que Queiroz não é mais funcionário. Cadê aqui? O senador afirmou que não iria se manifestar. Aqui, eu pulei aqui, gente. Através da assessoria de imprensa, o senador afirmou que não iria se manifestar. Pronto, matéria é até aqui. Né? Bom, gente, tá aí essa questão do Flávio Bolsonaro, do Queiroz ainda, né? As investigações estão sendo arroladas. De acordo com a Alerj, o que Queiroz fazia, ou melhor, fez, né? De acordo com a declaração dele, poderia ter sido feita de forma contratável, né? Contratado dentro da própria Alerj, documentado, blá, 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 enfim. Né? Haveria essa possibilidade. Eu só queria também, rapaz, que aquele lá, o André Siciliano, alguém falasse um pouquinho sobre ele. Afinal de contas, são 40 e poucos milhões que o cara, né, enfim, surrupiou. E aí ninguém fala, mas tudo bem, né? Crime é crime, independente dos valores, né? Eu só lamento que o pessoal está só encarcando aqui na questão do Flávio Bolsonaro. Não estou inocentando ele caso ele tenha feito algo de errado. Mas estou falando da visão da mídia, né, gente? Que infelizmente parece que só olha para um lado. Olha para quem tem uma suspeita de 1.200, de 1.200.000, mas se omite para alguém que surrupiou 40 milhões de reais, que é do PT. E tem outros do PDT que ninguém fala nada. Mas enfim, se nós observarmos, parece que o caso do Flávio é o que mais se destaca na mídia. Bom, a gente sabe qual a razão, né? Precisa-se, de alguma forma, criar uma certa desestabilidade no governo atual e aí eles têm que atacarem realmente, como vamos dizer assim, né? Atacar nas estruturas básicas. Não vale a pena atacar o PT, porque o PT não faz mais parte do governo e também porque o PT é o principal, né, beneficiário nessa questão de atacarem o atual presidente. E sem contar que o PT está sempre encobrindo, né? Apontando o dedo para os outros naquilo que eles fazem muito bem feito. Bom, gente, agora voltando ao fato em si aqui, é complicado realmente, né, a situação do Queiroz, né? A declaração dele, em parte, acaba dificultando a situação para ele. Em parte, né, a alegação da Alerj aqui
da liberdade para ele fazer o que fez. A única diferença aqui, o que é justamente a parte que compromete o Queiroz, é que o Queiroz fez isso de forma, vamos dizer assim, por baixo dos panos. Não tem um pedido formal à Alerj, coisa que poderia ter tido, né? Inclusive, como a própria nota da Alerj diz, que eles seriam integrados e teriam até direitos trabalhistas, não teria nada fora da lei, né? Estaria tudo dentro dos padrões, né? Enfim, é complicada essa situação. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Bolsonaro já afirmou em outras ocasiões que lamenta muito, né, se realmente o filho fez alguma coisa errada, mas se fez, deverá, né, ser tomadas as medidas necessárias e pagar pelo que deve. Uma coisa que a gente tem que observar nessa situação é que Bolsonaro, aparentemente, nós não vemos ele em nenhuma ação protetora a favor do filho. E isso tem que ser observado, gente. Você não vê aí o Bolsonaro chamando Sérgio Moro para proteger, ministros para proteger, tentando de alguma maneira calar a boca do COAF, né, ou tentando de alguma maneira abafar o caso. Você não vê isso de jeito nenhum. Eu acho muito interessante isso daí da parte do Bolsonaro. Isso mostra que ele não está passando a mão na cabeça do filho, como muita gente aí tenta, né, de alguma forma manipuladora, trazer e mostrar como se Bolsonaro tivesse querendo. Na verdade, você procura alguma coisa, eu mesmo já procurei alguma coisa aqui, não encontrei. Se você achar, por favor, coloque aí nos comentários, deixa o link para a gente ver e a gente vai estar trazendo aqui a matéria, se a matéria for coerente mesmo, né? Mas é interessante isso que a gente tem que observar. O presidente está cumprindo com o que ele falou em relação à questão de proteção, à corrupção. Até agora não foi provado nada nem contra Queiroz, nem foi provado nada contra o Flávio Bolsonaro. Então, fazer alguma coisa contra eles nesse momento seria algo inviável. Afinal de contas, como muitos já disseram aí na defesa do Lula, até que se prove o contrário, o cara é inocente. Ou seja, no caso de Lula, tinha-se provas, tinha-se tudo à mão, né? E aí no caso de Queiroz e Flávio, na minha opinião, eu vou dar minha opinião. Na minha opinião, eu acho que é complicada essa situação. É muito complicada, né? Eu nem vou dizer que não tem e nem vou dizer que tem, porque Queiroz ele não chega ao ponto de dar uma explicação direta, gente, para poder, assim, né, dar uma conclusão, né, não tem. Você tem a questão do caso em si, das investigações que estão correndo, mas ninguém sabe o que está sendo feito, ninguém sabe como está sendo a investigação. A gente tem as especulações. Não dá para você chegar e dizer em cima das especulações, não aconteceu isso. Porque você pode chegar e ter uma reviravolta. A gente pode de repente inocentar eles e os caras serem acusados e culpados. Você pode culpar os caras agora e de repente os caras podem ser inocentes. Então fica difícil da gente opinar de forma concreta em cima dessa situação. Tudo que a gente tem são as informações que vazam, as notas que são soltas, né? Flávio Bolsonaro tem se mantido naquela situação do silêncio, nada a declarar por enquanto. E isso também acaba dificultando. Também se ele abre a boca para falar alguma coisa, tem muita gente que cai de pau em cima das falas dele e acabam, né, chamando ele de mentiroso. Então às vezes, por um lado, é melhor ele ficar quieto, calado, esperar a conclusão dos fatos e aí se manifestar, como já aconteceu em outros momentos lá atrás, em que Flávio Bolsonaro se manifestou e a esquerda, né, usou a fala dele para tentar, de uma certa maneira, desestabilizar o governo, coisa do tipo. Mas enfim, tá aqui a matéria, gente. Seja ela inocentando ou seja ela acusando Flávio ou Queiroz, o canal Brasil Notícias vai trazer a informação aqui, mesmo que a gente não goste do resultado. Mas notícia é notícia, informação é informação. Não escolhemos qual a informação, qual notícia deve ser divulgada, e sim os fatos têm que ser relatados. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.